sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Morreu Maria Preá, o podcast, né? Hoje temos a presença do professor Rodrigo Semente, né? Que, né, segundo aqui o Lattes dele, possui graduação em Engenharia da Computação pela UFRN 2006, especialização em Engenharia de Petróleo e Gás Natural pela UNP, mestrado em Engenharia da Computação, né? Doutorado em Engenharia Elétrica e Computação pela UFRN e atualmente é professor do curso de Engenharia... Aí não. Aí é professor do BSI e LCI aqui na UFESA, né? Isso. E da Universidade Federal Rural do Semiárido, tem experiência na área de Engenharia da Computação, conhece no controle e automação, atualmente e atuando principalmente nos temas automação, instrumentação sem fio, criptografia, petróleo e gás. É bem eclético esse currículo aqui, viu? Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Atualmente, né, também atuo no LCI, né, na Licenciatura em Computação e Informática, e no curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, né? E aí nessas áreas, né, a gente também trabalha com um monte de coisa, né? É só um detalhe. Recentemente você saiu da coordenação, não foi? Não, eu sou coordenador do LCI. Você é coordenador do LCI. Entendi. Então tem a experiência já na coordenação. Já veio há pouco tempo, mas já assumiu uma coordenação. Sim. A gente já fala sobre isso aí. Aqui... Eu dei uma aqui ali, né, um curiado aqui no curricular do professor. Aí veio da UFRN, mas trabalhou na UERN, né? Isso. Trabalhou na UERN, foi bolsista do FINPEC. Mas eu vi essa aqui eu fiquei... Empresa Brasileira de Simuladores de Voo. Conta aí essa experiência aí. Eu li e fiquei curioso. Como foi isso? Pois é, em 2007, né, 2006... um inglês, brasileiro inglês, né, o dono da Embracin, ele tem uma empresa sonda na Inglaterra, e aí as empresas fazem house de software, né, em vários outros países, né, para diminuir os custos. Então ele montou, como ele era brasileiro, ele tem uma afinidade com o Natal, aí ele montou uma house de software no Brasil para fazer os softwares para a empresa sonda que era da Inglaterra. Né? Não sei se a sonda ainda existe, mas a Embracin começou. Eu comecei como estagiário em 2006, fui efetivado em 2007 e 2008 saiu. Mas ela fechou, acho que por 2009, 2010, a empresa, mas ela fazia software de simulador de voo para treinar piloto mesmo, piloto desde de avião de Boeing até avião de guerra, coisa do tipo, de treinamento de guerra, que eu lembre, de aeronáutica e tal, para a sonda, né? Você fazia um jogo, um tipo de jogo. A gente fazia parte da simulação, a parte do sistema que emulava o avião. Entendi. Né, para tornar o mais real possível essa programação. Toda aquela dinâmica de voo, tá, a gente estava lá programando também a parte do software, do um painel que simulava o avião, que é usado às vezes para o instrutor dar apoio para o cara que está vendo a tela mesmo lá. Ele não fabricava o hardware, né? A gente não mexia com hardware, mas a gente fazia uma emulação do hardware, por exemplo, para poder o cara não ter dois painéis do avião, né? Tinha um painel do avião, mas o instrutor ficava atrás em algum canto vendo uma simulação gráfica do painel, por exemplo. Era tudo virtual, não tinha parte de hardware, não. A gente não mexia com hardware, mas nessa parte de software a gente mexia, por exemplo, que era a parte da simulação do painel que o piloto que estava em treinamento via mesmo, que aí ele vê uma tela como se fosse do avião, né? O simulador de voo oficial, que serve para treinar piloto mesmo, é como se ele estivesse de frente para um painel exatamente do avião, com todos os comandos lá físicos. Só que para não replicar duas vezes para o instrutor, que tipo assim, ele tem que ser treinado sozinho, né? Digamos assim. Mas o instrutor tem que ficar olhando, ver se ele está fazendo. Para não ficar na mesma sala, né? Para dar a maior veracidade possível, ele via uma réplica do painel em gráfico. Entendi. Massa. Aí trabalhou lá quanto tempo? 2 anos? 2006 a 2008. Foi seu primeiro emprego? Emprego sim. Foi? Emprego sim. Estágio não. Estágio eu creio que não. Meu primeiro emprego. Depois, isso aqui é estagiário já, né? Aí mais para trás é estágio. Mais para trás é estágio. Estágio eu tô vendo aqui. Você trabalhou bastante de estágio, né? A culpa era sua quando aconteceu algum problema? Não, comigo nunca deu problema. Eu pensei, não, isso aqui foi o estagiário. A gente resolveu os problemas que dava. Não, manda para o estagiário resolver, né? Entendi. Aí aqui que eu estava no projeto de pesquisa, mas eu vi outra coisa que... Aqui,
Esse aqui, prêmios e títulos aqui do professor Rodrigo Semente. Sim. Vencedor na categoria Projetos com o jogo Guerras Apocalípticas, Marte Vermelho, no primeiro Festival Universitário de Games, CS Games. Conta aí esse prêmio aí que você venceu aí. Pronto. Em 2005, mais ou menos, 2006, eu paguei uma disciplina de Introdução ao Desenvolvimento de Jogos, né, com o professor André, lá do DIMAP, né? Atualmente eu não sei se mudou o nome do departamento, né? Do curso de Ciência e Computação da UFRN. Ele tem essa disciplina que ele ministrava de vez em quando, eu paguei. E aí, durante a disciplina, eu fiz um projeto de jogo, tal, fui fazendo um projeto, e aí eu não lembro exatamente se foi durante ou depois da disciplina, surgiu, acho que foi depois da disciplina, surgiu esse festival de games, né? Aí eu vi o edital, aí li, vou participar aqui, pegar meu projetozinho que eu tinha feito, incrementar e jogar para Então quer dizer que você tinha um jogo basicamente? Não, eu tinha só o projeto, a ideia, tentando fazer mais ou menos uma partezinha de protótipo e tal, mas não tinha nada pronto mesmo, né? Porque é bem complexo, né, fazer um jogo. Fazer um jogo é complexo. E aí eu peguei o projeto, né, que eu já tinha um pré-projeto, digamos assim, e fiz o projeto mesmo, né, um documentão de de umas 100 páginas tal, com roteiro, com arte conceitual. Você era programador, game designer, tudo. Foi só você? Só eu. Então, você era tudo. Passei uma semana fazendo esse game design, né, que é um projeto, um projetista de jogo, ainda na parte conceitual do jogo, né, e submeti. Aí lá, era na PUC São Paulo, era um evento da PUC São Paulo, eles têm um curso de jogos, isso, né? Isso. Deve até hoje existir. Deve existir. E os alunos deles participaram também do projeto do Festival em Massa e se inscreveram também para essa categoria, assim como outras categorias, né? No caso era de projeto. E aí eu sozinho lá, eles gostaram do meu e foi o vencedor, né? Em primeiro colocado. Né? E você decidiu ir para Petróleo e Gás por quê? Vencedor de prêmio e tudo. Não, isso foi em 2006, né? Aí eu entrei na Embracine, né? Que tem uma certa afinidade com a área de jogos, né? E aí depois surgiu a oportunidade de fazer mestrado tal lá na UFRN. E eu continuei. E aí na UFRN eu estava fazendo na área de petróleo, que era o que financiava muitos projetos na época, era Petrobras. Era o que tinha dinheiro, né? Era o que tinha dinheiro, né? Verdade. E era época bombando, um monte de concurso público, né? Dinheiro para projeto e tudo mais. E eu fui para essa área aí não, eu preciso melhorar meu conhecimento de petróleo, que eu estava todo no projeto de petróleo, aí fui fazer em paralelo ao mestrado a especialização em petróleo e gás natural. Então você fez o mestrado e especialização juntos? Juntos. Puxado, né? Aí o game, aí você abandonou por um tempo, né? Foi, aí eu fui para a área acadêmica, de leve e tal, né? Que aí eu vi que a área acadêmica é uma área promissora, que eu estava me dando tal, e que tinha uma demanda crescente, né, com os reúne da vida e tal, mas a formação de profissional não era exponencial, né, uma coisa constante ali, né, porque você sabe, formar mestre, formar doutor, não é toda hora que se forma, né? Gente, que vocês não estão com o lápis de perto, mas essa foto dele aqui, eu acho que tem uns 15 anos pelo menos. Por volta de 2006, 2008. Parece o tipo de foto que... Tira essa foto para botar seu lado, o orientador mandou, né? Fiquei com raiva aqui, parece que tá meio com raiva aqui, mas ele disse que tirando a barba já fica igualzinho. Ainda fica parecido, né? Mas, Rodrigo, você é de Natal mesmo? Porque foi todo de Natal? Não, eu sou de Recife, nasci em Recife, mas as minhas primeiras memórias eu estava morando em Garanhuns, né? Que meus pais trabalhavam em Garanhuns durante um tempo. Só que em 89 mais ou menos, eu fui para Mossoró. Meu pai passou para Engenheiro de Petrobras em Mossoró e aí fomos para Mossoró. Que aí eu fiquei até 97 em Mossoró. 98 eu fui para Natal estudar e terminei o segundo grau em Natal e aí eu entrei no UFRN. E aí, por isso que eu fiz tudo na UFRN. Já moro há mais de 20 anos lá. Então é recifense de Garanhuns que foi para Mossoró. E depois para Natal. Eu fui para Natal. Aí fui trabalhar em Pau dos Ferros. Passou quanto tempo em Pau dos Ferros? Passei, deixa eu ver, 2014 até 2019. Então, na verdade, começou a pandemia e eu ainda estava em Pau dos Ferros, né? E aí, no meio da pandemia que eu vim para cá. Então, presencialmente até 2021. Ainda fui uma vez, até 2020, desculpa. Entendi. Então, mais de 6 anos. Né?
5 anos, mais ou menos, um pouco mais de 5 anos, né? Foi, porque eu fiquei surpreso quando você veio para cá, disse, eu tenho professor da computação, e teve concurso, teve alguma coisa, eu estava sabendo de repente, né? Aí tô aqui. Tá aqui, né? E a gente vai falar ainda de outras coisas aí, porque se vocês observarem a camisa dele aí do Flecha, Aqui. eu vou mostrar, pode mostrar aí a camisa aí, ó. Tá vendo aqui? Vamos ver do Flecha. Essa aqui tá aqui. Eu acho que dá pra ver sempre aqui. Não, dá pra ver que tava. Verdade. E eu trouxe aqui um monte de livro, a gente não vai falar aqui Aliás, e foi por isso dessa parte que a gente é parecido, né? Que a gente se aproximou, eu e o professor Rodrigo. Sim. Ele gosta de jogos, RPG, Magic, board game, né? Então, devido a ele, a gente se conheceu. A gente se vê no corredor, mas não, né? Mas devido a essa semelhança, né? A gente se aproximou. E a gente fez até o Epic Geek ano passado, né, que a gente vai ter esse ano, que a gente ainda vai dar em detalhes ainda. Spoiler aí, né, do evento. Mas aí vamos falar aqui de outra coisa, outro projeto, que é do RPG de Preto. Né? Isso. Como é que, desde a concepção até os dias de hoje, como é que está o RPG de Preto? Eu comecei a jogar RPG por volta de 94, né? Então... eu lembro bem, lia quadrinho e tal, né? Chegava estava em Mossoró, lia quadrinho. E em 94, atrás de uma das capas da revista, né, da editora Dragon Abril... Magazine. Hã? Dragon Magazine. Não, ainda era quadrinho, lia o quê? Lia X-Men, Homem-Aranha e tal, dos Trapalhões e tal. Da Marvel, Trapalhões, sim. O primeiro contato foi com uma revista de quadrinho em livro-jogo dos Trapalhões. E aí, atrás dessa revista, que era um dos autores era o Marcelo Cassaro, né, um dos grandes autores de RPG do Brasil, tinha uma propaganda do Hero Quest, né? Você é o Herói, que é um jogo tabuleiro que da Estrela. Joguei também. Da Estrela. Que eu vou mostrar um retroclone, digamos assim, uma versão modernizada desse Hero Quest, feito por brasileiros daqui a pouco. E aí comecei a jogar RPG ali por volta de 94. Então já jogo RPG há um bom tempo, né? E o que aconteceu, né? Então nunca parei de jogar RPG durante esse tempo todo. Minto, parei 2 anos para estudar bem para o doutorado e estudar para concurso público. A gente às vezes faz um sacrifício, tem que fazer, né? Tem que fazer. É custo-benefício. E aí sempre em contato com esse mundo nerd, né? Quadrinho, quadrinho, assistia muita TV, né? Desenho animado, Tokusatsu e negócio. E tudo. Né? E aí comecei RPG. Eu tô suspeitando, viu, Rodrigo, que a gente tem a mesma idade. Eu tenho 42. Tenho 40. Então porque eu comecei a jogar RPG em 93, 94. E as mesmas coisas que você fala foram as mesmas coisas que eu vivi também, bem né, próximo, nessa época. Bem próximo. Né? Então, aí jogando RPG, e RPG assim, só quem jogou e sabe, né, que quando você se apaixona por uma coisa, então virou meu grande hobby, né? Eu fui mestre durante 20 anos. Né? Eu acho que me virei engenheiro por causa do RPG. Jogava muito GURPS e na hora de calcular os poderes dos super-heróis do GURPS Surplus, então a gente às vezes fazia equação de segundo grau para maximizar o custo de ponto com o dano. Era equação fazer de uma modelagem grau. Aqui. Era uma equação de segundo grau que saía. Acredito. Então, assim, eu fui melhorando minha matemática com RPG. Né, por exemplo. E aí também por volta ali de 96. Porque você joga muito dado, tem que somar muito rápido, subtrair rápido e fazer decisões rápidas. O GURPS nessa edição mexia muito com vírgula, né? Então as perícias era 0,5 que você podia gastar. E aí com isso, alguns poderes também eram em porcentagem, que você aplicava em cima do poder uma vantagem que dava um custo. Então a cada nível, tantos por cento. Então a gente mexia com porcentagem, mexia com multiplicação. Aí tinha que também, se você queria calcular direitinho qual o nível do poder, você tinha 100 pontos ou um ponto mais quebrado ainda, 93,5. E queria descobrir quantos níveis você tem que fazer uma divisão, né? Aí dividia por 6. Mas se aquele nível de poder que custava 6 por nível, você aplicava uma ampliação de 15%, aí ia ficar 7, alguma coisa. Aí você tem que dividir 7, alguma coisa por 97, sei lá, 97 por 6, alguma coisa para descobrir a quantidade de nível. De lado. Né? Mas na época você é boyzinho, nem calculadora você tinha acesso, né? Você com 15 anos ali, aí você fazia na mão às vezes, né? Até para aprender. E aí cálculo. Né? Uma das
pessoas que jogavam, mostrava RPG, foi entender o que era número negativo jogando RPG. Eu jogava D&D, a classe de armadura, o CA, né, é -8. Como assim -8, né? Se for positivo é porque é bom para você, se for negativo é bom para ele, né? Isso, então, para você entender já números negativos. O GURPS tem as desvantagens, que era negativo, e a gente entendia o uso. Exatamente. E aí, toda essa matemática que a gente começou a ver no segundo grau, que isso foi antes do segundo grau. Eu já entendia que podia ter uso no mundo imaginário do RPG. Até para se divertir tem que saber matemática, né? Isso. Hoje não, hoje já você tem um sistema todo computacional, né? Hoje tem facilidades, né? Eu ainda cheguei a mestrar. Eu esqueci o nome, eu acho que é D20 o nome do site. Aí você entra lá e chama todo mundo e joga no notebook, e tem tudo. Sim, é muito bom, mas nada substitui o livro, não. É bom ver o livro mesmo. Numa discussão com o mestre, com o jogador, não, tá na regra, tá não. né? Desse jeito? Desse jeito. Mas você começou como jogador ou já começou como mestre já? Nesse jogozinho de tabuleiro do HeroQuest, o meu que era o mestre, né? Mas depois passei muito tempo entre mestre e jogador e mais tempo como jogador. Mas de vez em quando me aventurando a narrar e tal. E ultimamente eu estou jogando, narrando mais ou menos na mesma proporção. Na mesma proporção. Aí vai para Natal. Aqui na UFESA tem grupo de RPG? Tem sim. Você que mestre? Você que joga? Como é? Eu joguei 1 ou 2 vezes com o pessoal, mas também já joguei com eles umas 5 vezes narrando, né? No caso do Kalimba. Não conheço o sistema. Eu estou por fora desde 2015. Sim. Aí eu não sei. Daqui a pouco eu falo mais de Kalimba. Bom, vamos falar mais, mas aí o RPG de preto entra onde aí? Aí começou a pandemia e tal, e aí a gente às vezes tem que ir para online, né? E no online eu descobri um projetozinho que era o Kalimba RPG, que era um RPG de fantasia com sistema temática, próprio? Sistema D20 ou D10? Baseado no sistema do Tio Nitro, né? Que é um grande narrador da internet e tal, e ele tem um sistema mais 2D6, o criador pegou esse sistema e adaptou para o Kalimba, que é um sistema que é por pontos, mais ou menos, né? Tem pontos de perícia, um sistema meio modular, né? E que usa 2D6 só, né? 2D6 ou mais para o dano, né? Mas para os testes é só 2D6. Então, 2 dados de 6 faces normal, né? Que o RPG, para quem não sabe, usa dado de 20 faces. Se joga D&D, aí são 6 dados diferentes. Exatamente. E hoje em dia tem até mais tipos de dados, né? Tem até D100, já vi um D100. Já. Vi uns que mais do que D100, que roda mais que uma bola. Eu mesmo, joga assim. Enfim, e aí eu vi o Kalimba, né? Que é um RPG de fantasia baseado na cultura africana, né? Então é um RPG de afrofantasia. E assim, me apaixonei, né? Porque me remeteu às raízes africanas, né? Por ser preto e tal. E vi ali um mundo fantástico, novo e praticamente muito diferente do clássico RPG, que o primeiro RPG, o D&D, né? É aquela fantasia baseada mais ou menos na cultura europeia. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, né? Saiu o filme recentemente, né? De Dungeons and Dragons, né? E é aquela coisa, né? Bem cultura europeia, né? E pouca representatividade de pessoas pretas e tal. E aí quando eu vi o Kalimba RPG, aí vi lá um universo africano, né, de cultura africana, riquíssimo, mais rico do que a Europa, por assim, exatamente muito mais rico do que a Europa, porque a Europa são ali 20, 30 países e a África são 55 países, mais de 100 línguas diferentes que existem na África. Então é uma cultura riquíssima, né? Um continente muito maior do que a Europa. A Europa, né? Também. Geograficamente e culturalmente. Então, assim, me apaixonei por aquilo, né? E aí eu joguei uma vez com um criador em um evento, a RPG Con 2021. Tirou suas dúvidas? Não, ali eu já estava ajudando ele tinha lido o sistema, já estava dando minhas ideias para ele. Suas impressões, suas ideias, né? Ajudando a revisar o livro e tudo mais. E aí teve um outro evento que foi a Gen Con e não tinha nenhuma mesa de Kalimba ou coisa afro lá. Eu disse, não tem, mas teve uma mesa lá na Gen Con e tal. Eu disse, e eu tinha visto também uns eventos de RPG de LGBTQIA+, e um evento de RPG de mulheres, né? De mulheres jogadoras RPG. Então eu disse,
tem um espaço aqui pra gente também ter um evento. É só D&D, aí GURPS, Storyteller, mas realmente eu nunca tinha ouvido falar. Tagmar, ainda se joga um Tagmar hoje ainda? Tem um revival do Tagmar, sim, que hoje em dia é gratuito e tal. Isso, na internet tem uma versão moderna do Tagmar. Que é o primeiro RPG nacional, né? Isso, exato. Dito, né? Eu não sei se é o Tagmar ou o Desafio dos Bandeirantes, né? Mas é um dos dois. É um dos dois. Mas é o Tagmar. É o Tagmar. Aí sim. E aí tinha... E assim, quando eu fui atrás do Kalimba, eu vi que tinha muitos outros RPGs de cultura africana. Né? Não era só o Kalimba. Tem o Odu RPG, tem o Mojubá, tem vários outros, né? Tem uns 6 RPGs só nacionais e tem alguns estrangeiros de cultura africana. Mas, então tem um ecossistema aqui que a gente pode usar isso, né? E tentar fazer um evento só desses sistemas, desses cenários e também outros sistemas com cultura africana. E aí eu joguei num grupo que a gente tem de RPG Afro e aí a galera topou a ideia e tal, e a gente começou a organizar e fez a primeira edição online em 2021. Fizemos também em 2022 uma edição online novamente. E aí a galera da UFESA viu, né, porque eu fiz também e institucionalizei o evento, né, mesmo online, o RPG de Preto, não é RPG de uma atividade de inclusão, né, educativa e importante, né, então não, usar esse trabalho aqui que a gente vai estar divulgando pelos meus oficiais e quem sabe conseguir um recurso, né, da universidade, coisa do tipo. E aí o pessoal viu isso e disse, pô, esse professor aqui que chegou na UFES agora, que eu cheguei em 2021, mexe com RPG. Vamos chamar ele para o nosso projeto. Que eles tinham um projeto que não tinha um padrinho forte, estava no nome de Jacimara, mas não tinha dado muito por causa da pandemia. E aí me chamaram. Mas tá certo. Aí eu reescrevi o projeto tal, que é o RPG na universidade, que a gente fez em 2022 e renovamos agora para 2023, né? E em 2022 mesmo, ele já executando o projeto, teve a ideia de fazer o Epic Geek. Que é o evento que falaremos mais e mais agora. Mais agora, chegou no Epic Geek agora, né? Mostra aí pra câmera aí, ó. O Epic Geek. Voltar aqui, vou deixar voltar aqui, ó. Aí vocês conseguem ver. Mas eu vou colocar bem grande aí na tela. Né? É o Encontro Potiguar de Informática e Cultura Geek. Explica aí o que é que você... Eu estou vendo aqui, tem uns 9 itens e ainda acho que tem mais do que está aqui. Né? Acho que talvez tenha mais. Explica aí o que é o Epic Geek em si. Né? Primeiro, Epic. O que é o Epic? Né? Epic vem em inglês, né? Épico. Né? E às vezes a gente puxa muito no RPG e em outros meios, videogame, a gente puxa muito termos americanos e tal, né? Então, Epic é uma palavra que... bem antiga, né? O épico de Gilgamesh, né? Significa épico, né? Épico de Gilgamesh, né? Que é um dos primeiros livros que existe do mundo de mais de 4 mil anos de idade, né? Lá da Suméria. E significa o quê? Uma coisa heróica, grandiosa, né? Uma história grande e grandiosa, né? No caso, o épico de Gilgamesh do semideus, né? Que sumeriano lá e tal. Então, épico significa isso. Então, a gente fez achou, né, palavras que casassem com Epic, né, que é um nome evocativo que o pessoal gosta, né, que é o Encontro Potiguar de Informática e Cultura Geek. Então a gente tenta trazer também para o mundo da informática, como sou professor de informática, né, então esse ano vamos tentar fazer uma Olimpíada de Programação, que ainda não está aqui, mas é mais nichado, mas não está aqui. Mas se a gente conseguir, a gente vai fazer, tentar montar uns grupinhos para ter uma Olimpíada de Programação, né? Que é um evento tradicional de programação no mundo da computação, né? Que a gente vai programar mesmo hardcore, né? Resolver problemas e tal. Já pode estar divulgando, já? Já, sim. Então nós temos nossa rede social, né? O Epic, lá no Instagram, Epic Geek, o Ferza, né? E aí vamos ter um monte de atividades durante a semana, algumas poucas em conjunto com a CCTech, como exposição, né? E outras no dia 29 e 30, que é a sexta e o sábado, pós a CCTech, né? Então sexta e sábado pós CCTech, aqui vai dominar de nerds. Eu vou estar aqui, viu? Vou estar na parte de videogame, eu vou estar por aqui. No caso, os dois últimos, aqui é sexta e sábado. É sexta e sábado. Ótimo, ótimo. Então, só para dizer, né? Então, evidentemente, vamos ter o RPG, né? Então, vamos ter muitas mesas no sábado e na sexta
e algumas mesas no sábado também. Vai ter um karaokezinho, né, parte cultural, né, cantando músicas do mundo nerd aí, de Dragon Ball, enfim, Jasper, o que for, né? Exposições, então, por enquanto eu trago um pouco da minha coleção e exponho aqui e tal, e a gente vai fazer de maneira mais organizada esse ano, mostrando algumas das principais obras que influenciam o mundo nerd e tal. Vamos ter palestra, né? Então, alguns alunos vão dar palestra tipo assim, como fazer, palestra e oficina, né? Como fazer ficha de personagem e tal. Eu vou dar uma palestra sobre desmistificando o RPG, né? Porque tem alunos que relatam que o RPG ainda tem muito preconceito. Não é coisa do demônio, não? Não. Não é assim que diziam pra você, né? Exatamente. Eu sofri esse preconceito aí. Exatamente. Isso é coisa do demônio. Tiveram alguns casos tristes que, infelizmente, pessoas mais intencionadas ligaram crimes do mundo real com RPG, mas que não teve nada a ver, que foi provado rapidamente, mas para pegar mídia, o pessoal, às vezes ligado com igreja e tal, pegou a RPG para Cristo, vamos dizer assim, e usou ele como ferramenta midiática. Mas depois foi provado que não tinha nada a ver com isso, né? Com crime nenhum e com coisa do demônio. E RPG, na verdade, geralmente a gente luta contra o demônio no RPG. Mais bíblico que isso não existe. Justamente. Né? Então a gente vai ter palestras sobre board games, né? Que são jogos de tabuleiro, e geralmente jogos de tabuleiro modernos. Que a gente Você trouxe até algumas coisas aí, trouxe, né? Sim, vou mostrar. Cosplay, pra quem não sabe, a gente vai se fantasiar aqui dos personagens. Você vai de quê? Vai vir de quê? Eu tô pensando em vir de Sin do Street Fighter. Eu tenho um kimono. De quem? Sin do Street Fighter. Sim. Eu tô pensando. Eu gosto do Gintoki, do Gintama. Né? Não conheço, mas. Não conheço, mas eu gosto dele. Vamos ter uma taverna, que o pessoal tá querendo montar uma taverna. Não sei muito bem como vai ser isso. Alcoólico? Uma taberna, né? Numa taberna. Alcoólico ou não alcoólico? Não sei. Aí não sei como é que a galera vai fazer, não. Não alcoólico, porque na universidade não pode ter álcool, né? Vamos ter games, né? Que o Stess vai trazer aí vários jogos. A gente vai ter também 3 jogos como Campeonato de Valorant e LoL, que a gente vai trazer. Que tem que se inscrever antes, né? A gente vai começar em breve as inscrições. Ainda esse final de semana, mais tarde até segunda-feira, as inscrições estão saindo. Que vai ser o LoL e o Valorant, acho que vai ser na quarta e na quinta, o LoL e o Valorant, para não misturar muito, porque é muita gente, muito focada. O negócio é tenso. No ano passado, não dá para conciliar. E o Cine Geek? Um Cine Geek, né? Uma sessão de filme geek, que por enquanto a gente vai ter D&D, né? Dungeons & Dragons, que lançou esse ano. E vamos ter provavelmente o Homem-Aranha no Spider-Verse, né? Também foi lançado esse ano lá. Sim, os dois, né? Através do Aranha-Verso, né? Eu não sei se vai ser no Spider-Verse ou Através do Aranha-Verso. Sim. Mas vai ser um dos dois. É um dos dois. Também a gente vai ver 2 dias de filme, a galera tava querendo. Né? E a gente vai tentar fazer uma exibiçãozinha, usar nossos auditórios, nossos projetores, nossos ar-condicionados para ter uma sensação de cinema aqui em Angix. E tem mais coisa aí, porque o pessoal está falando aqui da organização, tem a parte de Magic, card game, né? Vai ter dentro dos games vamos ter uma Lan House, né? De jogos mais antigos e tal, né? Bem estilo Lan House mesmo, com a cadeirinha de plástico lá e de peso, e o joystick, né? Com o tempo controlado na tela, brincadeira. Exatamente. Né? E enfim, a apresentação cultural, a gente tá vendo aí cantar umas músicas nerd aí pra galera tocar e tal, então aqui é só um pequeno amostra do que vai ter, que a gente vai ter que trazer esse mundo da cultura nerd para Angicos aqui no semiárido Potiguar. Ou seja, tem o Epic Geek, tem a CESTEC, né, que é a Semana de Ciência e Tecnologia da UFESA, então vai ter muita coisa, né, nessa semana aí, que eu acho que a CESTEC começa dia 25, né? Dia 25, então você chega aqui dia 25, até o dia 30 você vai ter o que fazer. Até o sábado vai ter o que fazer, né? De terça a sábado. Então venham, participe, galera, que vai ser muito bom, né? Vai ter, como o professor Rodrigo falou aí, exposição, karaokê, RPG, palestra, board game, cosplay, game, filmes, taberna. E mais o quê? Tem mais aí. Lan House. Lan House e tudo. Enfim. Né? Por exemplo, né? Só para mostrar aqui, por exemplo.
uma partezinha ínfima, né? Da sua coleção de livros? Menos de 1%. Menos de 0,1%. Evidentemente eu vou trazer toda a minha coleção, mas vou trazer... Hobbit. Então, por exemplo, aqui são livros muito importantes para a literatura mundial de fantasia, né? Que é do Tolkien, né? Que é do Senhor dos Anéis, que todo mundo conhece. Tem a série aí Anéis do Poder. Então tudo começou com esse livro aqui, Hobbit, né? Que ele escreveu... Depois da Segunda Guerra Mundial. É só um livro, né? Eu fico impressionado como é que ele transformou em 3 filmes. Ali não foi o diretor até fez com raiva os filmes depois. Né? Ia ser só 2. Aí forçaram ele fazer o terceiro e ficou com raiva. Aí o Hobbit, né? Depois ele escreveu O Senhor dos Anéis e aqui todos os apêndices que ele foi escrevendo e não publicou se transformou nesse livro aqui, Contos Inacabados, que foi o terceiro livro, mais ou menos, do universo. Que é o que tem dos Anéis do Poder, tem muita coisa daí. Tem muita coisa daqui, dos Anéis do Poder, quem quer saber é esse livro aqui. Esse livro né? E aí depois ele publicou outro, então eu vou pegar esses livros que eu tenho de Senhor dos Anéis e mostrar, a gente vai fazer uns cardzinhos explicando. Esse aqui eu joguei demais, esse aqui. E aqui, por exemplo, são livros baseados em RPG, né, que é a trilogia clássica dos Forgotten Realms, né, que é o cenário oficial atualmente do Dungeons & Dragons, né, onde se passa o filme, né, a Costa da Espada e tal. É porque é o mundo mais famoso, né? Ficou o mundo mais famoso, né? O Mistério também é bem famoso, mas eu acho que esse ficou mais, né? Com o tempo o Mistério caiu em desuso e esse daqui cresceu mais. Tem um Vecna, né? O Mistério que tem um Vecna. Então aqui é o que tem o Dist da Order, né, que é o elfo negro, né, que tem aqui na capa, né? Que tem um jogo só sobre dele, né? Um jogo de videogame só sobre o Dist da Order, que é o elfo negro. Né? E essa trilogia é a primeira trilogia de Forgotten Realms, né? Que, só para um exemplo, né, de coisa relacionada a RPG, mas vai ter muito sobre Conan, né, que também é um outro expoente da cultura nerd, né? Eu gosto muito, a gente vai fazer uma exposição assim, de Conan. Vou ver se eu trago alguns mangás também, fazer Cavaleiro Zodíaco, vou tirar da poeira minha coleção de Cavaleiro Zodíaco, de Samurai X e o Hakusho, dos quadrinhos do mangá, né, e fazer uma exposiçãozinha assim bonitinha, né, explicando algumas coisas e tal. Algumas coleções de algumas coisas, né? Miniaturas também, a gente tem vai... as miniaturas. Dá certo. Né, por exemplo, aqui são miniaturas de D&D, né? Criaturas que os personagens vão enfrentar e tal, né? Você não esqueça esse Elemental do Fogo aqui não, viu? O Verme Púrpura, Elemental do Fogo, o Gigante da Tempestade, um dinossauro aqui... para que os heróis geralmente enfrentam, né, as criaturas, os monstros, né, os paladinos, né, os clérigos. É um elfo negro aqui? Não, é um Gigante da Tempestade. Gigante da Tempestade. Ele é proporcionalmente desse tamanho aqui, um tiranossauro e ele aqui. É verdade. Né? E o board game, por exemplo, o For the Quest, né, que é o board game nacional lançado esse ano. Vou deixar assim. E aqui a capa dele, aqui atrás tem a sensação do jogo, ó, né? Com um tabuleirozão, com miniaturas de papel, né? Que a gente joga, né? E vai ter board games desse estilo e de outros estilos, né? Bem década de 80, 90 mesmo, né? Isso. O pessoal não tinha lan house tanto assim, nem videogame, era muito caro. Só jogava War, jogos de tabuleiro, RPG, né? Não tinha... O que a gente tinha era da década de 80 Atari, depois Nintendinho, depois Super Nintendo e Mega Drive, né? Depois da metade da década de 90 teve PlayStation 1. Aí começou a ter PlayStation 1, Nintendo 64. Mas antes disso era jogo desse tipo, Banco Imobiliário, e até hoje jogam. E a gente tinha que alugar as fitas. Né? A gente tinha que alugar as fitas. Então tinha que alugar as fitas, jogar pelo final de semana. Alugar na sexta-noite e entregar na segunda. E aí, no resto da semana, como a gente não tinha alugado as fitas, tinha que fazer outra coisa. Que a gente não comprava fita, a fita era caríssima, né? Caríssima. E aí fazia outras coisas, que era ler, né? Quadrinho, ler livro. Eu lembro, você falou depois da fita, Donkey Kong 1, que saiu em 94, se não me engane, 94. E 94 foi, para quem não sabe, começou o real lá. E o salário era R$64. Um salário mínimo, R$64. Isso. E a fita do Super Nintendo era R$120. Ou seja, você comprar uma fita do Super Nintendo, você gastava 2 salários. Naquela época lá. Hoje não. De 2 meses de uma família assalariada. Né? Então, as coisas eram assim, né? Então...
Para ter um jogo era o presente de Natal. Era presente de Natal. A gente tem que esperar até o Natal para ter um presente. Porque foi no presente de Natal foi o Hero Quest, que eu lembro de Sim, 94. o primeiro RPG. É um jogo RPG-like, né? Chama Dungeon Crawler, né? Que é o rastejador de masmorra, né? Que a gente explora uma masmorra. Tem um Hero Quest e tem um First Quest. Então, eu joguei o First Quest. O First Quest é uma masmorra usando as regras de D&D. Exatamente. Não, eu joguei esse, o First. Eu pensei que era o Hero, mas não, é o First Quest. É um joguinho tabuleiro que foi a minha primeira interação com o D&D. Né? Que depois que lançou o AD&D, que eu me lembro muito bem, que a gente comprou esses livros aqui, não esses aqui, o livro de regras do Forgotten. Com coisa, a gente pintou uma casa, aí juntou o dinheiro e comprou os livros. Com dinheiro, tinha que juntar o dinheiro de uns seis adolescentes, né? Não, vocês pintando a minha casa, dá certo. Não se ficou bem ou mal pintado, eu não sei. Mas que foi pago e a gente juntou o dinheiro e comprou os livros. Né? Lançou o D&D da Grow, né? Que é uma caixa preta, bonitona, com dragão vermelhão, né? E aí depois veio o AD&D, né? Pela Abril? Foi pela Abril. A primeira foi pela Abril. Pela Abril. Mas tinha sido lançado o GURPS pela Acho que a Panini lançou, eu não sei qual foi que a Panini lançou. Mas a Panini não existia na época. Já não? Não. Panini já era a Devir que tinha. A Devir lançava muito, eram os Storyteller. Os livros de Storyteller, o GURPS. O GURPS, isso. O Mundo das Trevas, né? Que você joga com vampiro, com lobisomem. Não, mas esse aí já lançou. Já em 98. Não. Esse aí lançou já para 2004, 2005, o Mundo das Trevas, que era o quarto edição. Não, os primeiros foram em 98. Não, mas aí, digo porque eu mestrei. Eu mestrei Vampiro, segunda edição, e mestrei o Vampiro, terceira edição. Que tudo. Mago Ascensão, Lobisomem, os Licantropos, tudo. Aí quando foi em 2004, a White Wolf, ela lançou um livro básico você comprava os à parte. Né? Antes não, era um livro só. Agora ela preferiu aglutinar toda a regra num livro só, que é o livro do Mundo das Trevas, e lançar os compêndios para cada mundo. Mas esse não fez um sucesso, não. Não fez, não. Ela está até lançando um agora, lançou um recente agora. Tá, edição comemorativa de uns 30 anos. Isso, que é a Jihad. O mundo após a Jihad, que é a Guerra Santa lá do pessoal. Aí a gente tá entrando que só menos de 1% do público vai entender, né? A gente tá 1% só. Só vai entender o episódio quem joga RPG ou videogame nessa vida. Senão... Né? Você, César, né? César, o pessoal lá do seu grupo lá, né? do Epic Geek. Do Epic Geek. Falando mais do Epic Geek, como é que tá a programação? Não é a programação, como é que estão os arranjos para tudo acontecer? Eu faço parte da equipe, mas como é que tá os outros da equipe aí? A gente, uma grande parte são de alunos, né? Tem o professor Steph na parte de games, né? De videogame e tal. Aí os alunos, tem uma galera lá focando em fazer o RPG, estão tentando fazer as decorações, né? Fazer umas coisas bem bacanas. Eu disse, bota pra frente aí que dá certo. Gente, só um detalhe, ele não falou ainda, mas eu vou falar, é gratuito, viu? Sim, é gratuito. A gente vai tentar arrecadar alimentos. Né? Pronto, alimentos, boa. Para poder a gente doar para alguma instituição, né? Que é sempre bom a gente fazer esse retorno também para a sociedade. Justamente. Mas é gratuito, né? Talvez quem doar alimento consiga participar dos sorteios ou coisa do tipo, né? Boa ideia. Mas para vir aqui para o FESA, entrar e participar do que tiver, gratuito, né? Jogar board games, vai o Tennyson, que é o maior colecionador de RPG do RN e talvez um dos maiores do Brasil, que ele veio ano passado. Vai trazer também 1%zinho assim da coleção dele para jogar e ensinar em uma galera da equipe. Vai ter a galera daqui do RPG na universidade que joga RPG todo dia aqui, né? Vão estar com suas mesas de RPG. Vai ter exposição, né, explicativa de alguns dos clássicos, né, mostrando o histórico, né, como, por exemplo, Carlos Zodíaco. RPG vai ter todo dia? Sexta e sábado. Os dois primeiros é palestra. Os dois primeiros, Cine Geek, vai ter os games logo, e tal. Vai ter uma exposiçãozinha, mas não a completa, que a gente vai botar na sexta e no sábado. Enfim, vai ter aí algumas coisas. Eu vou, só adiantando, não disse para ele, não vou dizer agora de antemão, aqui de primeira mão aqui. Eu vou fazer uma arena para Street Fighter e FIFA. Vai ser uma arena. Vocês vão entender quando chegar aqui. Viu?
Transmissão ao vivo, comentarista, vou trazer uma galera para cá, comentarista, transmissão ao vivo, placar online, você vai ver. Ano passado não deu certo, mas esse ano vai. Esse aqui, para vocês estão vendo aqui, vai estar lá. Esse aqui. Vai estar lá, tudo é pra gente fazer. Vai ser um sucesso maior do que foi ano passado. Isso. Ano passado a gente trouxe mais de 200 pessoas aqui registradas, né? Fora as que vieram e não se registraram. Né? Sempre tem, né? Sempre tem. Mas esse ano vamos registrar todo mundo e espero bater os 200. E dobrar a meta. Deixar a meta aberta e antes de a meta dobrar a meta. Dobrar a meta. É isso. Venham pro Epic Geek, né? Participar aí desse evento que a gente faz com o maior carinho para toda a comunidade anglicana do seu entorno, né? Quem estiver ouvindo aí também, professor que gosta disso e tem filho e gosta disso, também traz aqui para vir ver a sexta-feira, fica aí pro sexta pro sábado, né? Todo mundo tem casa aqui, fica da sexta pro sábado para trazer seus filhos para conhecer o evento e tal, né? Se não pode, porque tem escola, mas vem depois da escola, não, lá em Pau do Céu vai ter um evento massa, o professor Rodrigo, o professor Stefson não tá fazendo, a gente vai jogar videogame, vai se fantasiar. Vai se conhecer a galera que também gosta da mesma coisa que você, porque é uma dificuldade, sabia? Você conhecer, porque o pessoal que gosta geralmente é mais introspectivo. Isso. Né? Então é só a galerinha dele, né? Ali. Então é uma oportunidade, né, de você aumentar seu network geek, gamer, RPG e tudo, é uma grande oportunidade. Otaku, de mangá, de anime. De anime, tudo. Né? Você vai estar falando com a mesma língua de todo mundo aqui. Exatamente. E não importa a idade. Não importa a idade. Né? E tragam, né, seus filhos, tragam vocês, né? O pessoal que mora aqui, os servidores trouxeram os filhos, todos gostaram muito no ano passado. E o ano passado, acho que foi mais de supetão ainda. Esse ano a gente foi. Né, tá aqui com Maria Preá. Exato. Né, não, em termos de tudo, de pessoal, de equipamento, de material, a gente está muito melhor do que ano passado. Exatamente. Muito melhor. Mas vai ser mais organizado ainda, né? Vai ser mais organizado. Falta um pouco, 27 dias, né, mais ou menos, mas são 27 dias de pura divulgação que vai bombar o negócio. Só quem vai vir que verá. Só vai ter dos torneios aí, vai ter premiação? Já separou? Planejando. Vai ter premiação para a Olimpíada de Programação ou é surpresa ainda? Estamos tentando arranjar, né? Mas o maior prêmio da Olimpíada de Programação é um certificadozinho que você leva para a vida profissional. Justamente, Realmente você ganhou uma Olimpíada de Programação, né? Leva para a vida profissional. Você, né? Que ganhou aqui Exatamente. E já ganhou um emprego. Isso com certeza conseguiu os estágios por causa do prêmio aí, né? Muito bem. E é isso. Vem aí para Epic Geek, né? Quem não conhece nada desse mundo e se interessa, assistir um filme de super-herói, não sei o que, vem aqui também, conhece mais, né, desse mundo e vai adentrando, né? É um mundo que só tem a ganhar, né? Por exemplo, aprender matemática para virar engenheiro, professor da universidade. Fazer um modelo. Quem gosta, ler, né? Para virar, gostar muito de ler, para virar, quem sabe, escritor ou professor de português da universidade. E lá você vai poder ver de perto isso aqui também. Ver de perto, né? Tem curiosidade de ver os bichinhos, né? As miniaturas. Aí a gente vai estar lá com um cenáriozinho montado, dos heróis enfrentando os monstros e tal. Os heróis eu não trouxe aqui porque eles são bem menores, aí não fica bem na câmera, né? Não fica bem, entendi. Não, mas tem vários. Você tem uma mesa, né? Assim. Isso. De vidro era? Eu me lembro que uma vez. Não, a gente vai botar a mesa com um mapazinho, né? Que simula o mapa de combatezinho, com o quadradinho e tal. E vai botar os monstros, né? Pra mostrar como se fosse um combate de RPG e tal. Legal. E mostrar uns cenários que a galera vai montar direitinho. Show. E Rodrigo, para finalizar aqui, você gostaria de dizer mais alguma coisa aí pra gente, que você não disse ainda? Alguma coisa? Vem para um evento, né? E assim, a universidade, ela está de portas abertas para o público externo, né? Por que a gente faz tudo isso? A gente sabe que o estudo é uma coisa que cansa e às vezes é muito pesado, né? Para os alunos, desgastante.
aluno, para professor também, e a gente precisa às vezes de uma pausa, né, para uma válvula de escape, digamos assim, e nada melhor que uma válvula de escape lúdica, né, educativa, né, que a pessoa vai estar lendo, né? Os manuais de RPG são livros, né? São livros. Vai estar assistindo coisas, né? Se divertindo e aprendendo de alguma forma, né? Para extravasar toda essa tensão que às vezes a gente tem, né? De uma prova difícil, de uma matéria pesada e tal. E hoje em dia é muito comum a depressão dentro do ambiente universitário, né? A pessoa hoje discute, não se discutia isso há uns 20 anos atrás, mas hoje, né, se discute muito, e isso é uma forma de você extravasar o que você está sentindo, de você interagir, de você fazer outras coisas além de estudar para cálculo, para programação, para tudo. E são atividades também que se desenvolvem em grupo, então é bom para quem é tímido, que vai estar lá conversando com amigos e tal. Eu ainda sou tímido, né, mas destravei muito com o RPG, né? Destravei ainda mais fazendo esses eventos, o RPG de preto e tudo mais, e tudo isso foi graças a esse universo geek, né? Podia ter feito de outras formas, talvez, né? Mas foi uma forma lúdica, segura, que eu fiz em casa, tal, me divertindo com meus amigos, né? E eu faço até hoje. Né? Que ótimo. Aprendendo sempre, aprendendo matemática, aprendendo português, geografia, que a gente trabalha com mapas, história, muitos livros, né, são baseados nos cenários históricos, né, mesmo. O GURPS, que eu digo, os livros de cenário, muitos são manuais de história, tem GURPS Roma, GURPS... Eu li aqueles livros de história do ensino médio para criar as minhas histórias. Isso, né? isso. Eu só fui jogador durante uma semana. Não, eu quero ser mestre. Eu quero contar história. Aí eu li os livros de história mesmo. E a Bíblia também. Livro contasse histórias épicas e tal. História grega. Então eu pegava os livros e contava, me baseava, me inspirava nessas histórias e criava as minhas aventuras. Muita coisa, mitologia grega, mitologia europeia, asiática, né? Então tudo isso a gente vê lá nos livros de história, né? Que a gente vai para a história, mas quando foi que isso aconteceu? Em que contexto escreveram isso? Não sei o quê. Então eu sei muito um pouco de história, de geografia, porque eu vou lá atrás dos mapas, do cenário. Quero saber como é um templo sumério, aí vai lá. Quero saber como é uma cidade grega, aí vai lá para ver como é que é, né? E a gente vai aprendendo muito, né? E muito mesmo, quando eu digo muito mesmo, quando você se aprofunda em cenários históricos, é fantástico, ajuda muito geografia, história. E criar nome também. Criar nome de personagem. Não, imaginação. A imaginação da minha redação foi nota muito boa. Na época vestibular, hoje em dia pro Enem, gente, fantástico. Esse aqui foi o Rodrigo Semente, aqui no Morreu Maria Praia Podcast. Valeu, galera. Até mais. Valeu. E venham pro Epic Geek, viu? Falou.